Governo dos Açores apresentou ao Conselho de Ilha de São Jorge uma explicação detalhada sobre o tanto feito na ilha, disse José Manuel Bolieiro. Executivo que vai apoiar a Câmara da Calheta na requalificação da frente mar daquela vila, uma obra de 6 milhões de euros. Na campanha para as europeias, André Franqueira Rodrigues visitou o Porto das Lajes das Flores. Pela Aliança Democrática, Paulo do Nascimento Cabral falou da aposta nas energias renováveis. O Presidente do Governo Regional realçou ontem, no final da reunião com o Conselho de Ilha de São Jorge, que o Executivo apresentou àquele órgão uma explicação detalhada sobre o tanto feito na ilha, bem como dados sobre o que está em curso e qual o plano para o futuro. José Manuel Bolieiro realçou áreas como acessibilidade, economia ou cuidados de saúde, falando aos jornalistas após mais de 3 horas de reunião do Governo com o Conselho de Ilha de São Jorge. Aliás, São Jorge está hoje melhor do que alguma vez esteve na sua componente produtiva, empregabilidade, receptividade, acessibilidade, cuidados de saúde. Aliás, era ver o antes deste governo, o estado do Centro de Saúde de Valas e hoje o estado a que é. A ambição de querer mais, eu aceito-a enquanto local. Não posso aceitar é que aqui haja e está-se quando ainda falta em outras ilhas. E, portanto, o que nós aqui também fomos claros e objetivos foi a definição das prioridades do Governo. Há coisas que vão ser feitas, não deixarão de ser realizadas de acordo com a ambição, num período em que, cumpridas as prioridades, vamos ao não prioritário. E é esta a marca que eu deixo aqui com máxima clareza. No entanto, o que eu sentia é que os senhores e os seus conselheiros ficaram satisfeitos com o volume de realizações que o Governo tem vindo a assegurar aqui na Ilha de São Jorge, nos 2 concelhos. A disputa entre concelhos é natural, reduz-se às questões municipais. Não é, obviamente, a prioridade do Governo. No entanto, nós faremos por garantir equilíbrios entre aquela que é a realização da governação no quadro da Ilha de São Jorge. E por isso eu, na verdade, estou satisfeito, porque aqui exibimos muitas realizações e compreendemos muitas das preocupações que foram definidas como prioridade. A reunião marcou o final do segundo de 3 dias de visita estatutária àquela ilha. Bolieiro valorizou a aprovação recente do Plano e Orçamento para 2024, mas não deixou de lembrar avanços desenvolvidos nos anos de governação PSD, CDS, PPM, nomeadamente no que diz respeito ao Centro de Saúde das Velas. Mas reconheceu que viver em duodécimos não trava tudo, mas condicionou as novas ações. Esse é o nosso esforço, porque a verdade é que viver em duodécimos não trava tudo, mas condiciona desde logo as ações novas. E, portanto, é no quadro das ações novas que vamos tentar recuperar o tempo possível com o plano e o orçamento relativamente ao último semestre deste ano e com continuidade em 2025. A visita estatutária a São Jorge incorporou, para além da reunião do Conselho de Ilha, encontros com os presidentes das 2 autarquias, Velas e Calheta, e vários pontos de agenda dos diferentes membros do Governo açoriano. Aliás, o Executivo vai apoiar mesmo a Câmara da Calheta na requalificação da frente mar daquela vila jorgense, uma obra orçada em 6 milhões de euros, anunciou também o líder do Executivo. Fazer um reforço da orla costeira, porque para a ligação é necessidade de fazer molho de proteção e, portanto, esse reforço que será feito pela região. E depois, a partir daí, um contrato ARAL, que é um contrato de cooperação entre a Administração Regional Autónoma e a Administração Local, para garantir meios financeiros suficientes para que o município desenvolva este projeto. José Manuel Bolieiro, no final da visita estatutária a São Jorge, recorde-se que, segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada. Na campanha para as europeias, André Franqueira Rodrigues, candidato do Partido Socialista, visitou o Porto das Lajes das Flores. A caravana do PS está no Grupo Ocidental, onde André Rodrigues deu o exemplo de como os fundos comunitários são essenciais para regiões ultraperiféricas como os Açores. A nossa visita aqui ao Porto das Lajes das Flores tem como objetivo conhecer o estado da arte desta grande obra que está a ser desenvolvida desde o Furacão Lourenço, e o Porto das Lajes das Flores é ilustrativo, representa bem, é um bom exemplo de 2 situações concretas que nós temos que prevenir no presente e no futuro. A primeira das quais é representativo do grande investimento que a nossa integração europeia permite na recuperação de estragos de grande dimensão, como aconteceu
desde o furacão Lourenço. Recordo que esta infraestrutura vai ser alvo de um investimento superior a 168 milhões de euros do Fundo de Coesão do Portugal 2030, mas também é um exemplo do cuidado que nós temos que ter a partir do presente para o futuro relativamente ao cumprimento das metas e dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu para fazer face a situações de fenómenos climatéricos de grande intensidade que serão cada vez mais violentos no futuro e por isso zelar também nestas infraestruturas atendendo a esta nova tendência que provocará esses fenómenos climatéricos mais adversos para protegermos e salvaguardarmos a segurança das pessoas e dos bens e eu penso que é isso que é muito importante também fazermos e reforçarmos esse compromisso aqui nas Flores, que este é um porto que é essencial para a economia dos florentinos e para a economia dos Açores. André Franqueira Rodrigues, após visitar o Porto das Lajes das Flores. Pela Aliança Democrática, Paulo do Nascimento Cabral visitou a central geotérmica da Ribeira Grande, no Pico Vermelho. O candidato às eleições europeias defende uma aposta cada vez maior nas energias renováveis. Uma capacidade de inovação e investigação associada à geotermia, por um lado, uma segunda que tem a ver com um investimento adequado e uma terceira que passa pela questão da redução dos riscos que as próprias empresas atravessam naquilo que é a produção geotérmica. Há um problema de risco, quando se faz aqui a prospecção de possíveis soluções de produção geotérmica que não é remunerado. Há uma situação também que há a descoberta de um furo que pode ser produtivo do ponto de vista económico, mas que depois pode acontecer algum azar e isto também não está assegurado em termos de seguros nem qualquer tipo de financiamento, portanto é preciso esta aposta cada vez mais forte. Acabamos de saber da expansão aqui desse projeto, sabemos que as contas da EDA também permitem esse tipo de investimento para que nós aqui nos Açores também possamos produzir aquele que é o nosso recurso renovável mais estável, mais frequente, digamos assim, o solar e o eólico é um bocadinho variável, neste caso temos uma estabilização de rede bastante interessante, portanto é isto que nós temos que garantir, é que haja aqui um financiamento adequado a estes operadores, neste caso a EDA, para desenvolver esse tipo de projetos, porque caso contrário torna-se insustentável. Paulo do Nascimento Cabral, candidato nacional pela Aliança Democrática ao Parlamento Europeu. Os Açores registaram cerca de 322 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de abril, mais 5,7% do que no período homólogo, isto segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística relativas ao conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, hotelaria, alojamento local e também turismo em espaço rural. Segundo o Serviço Regional de Estatística, o valor da estimativa das dormidas é superior em 5,7% quando comparado com o valor provisório do mês homólogo, portanto de 2023, que foi de 305 mil dormidas. O relatório do Indicador do Turismo destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos açorianos em abril, com origem no estrangeiro e no território nacional, excluindo os voos interilhas. Nesse campo, os passageiros provenientes de voos internacionais aumentaram 24,3%, enquanto os viajantes com origem no continente e na Madeira foram 89.857, subiram 4,1%. Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter, com o epicentro a 4 km a este da freguesia da Serreta, na Terceira, foi sentido ontem pelas 11 horas e 23 minutos, anunciou o IPMA. O sismo não causou, como se sabe, quaisquer danos pessoais ou materiais. O evento foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia do Raminho e com menor intensidade nas freguesias de Santa Luzia e de São Bartolomeu. Foram estas as notícias do Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Continuo com uma excelente tarde nesta quarta-feira.